Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem com você? Estamos hoje aqui no nosso terceiro episódio do Webcomcast e hoje nós estamos aqui com o Dr. Kenneth Torres, mestre em psicologia, e hoje nós vamos tentar desvendar um pouco, né, dessa chamada inteligência emocional. Esse é um tema que vem sendo muito abordado, principalmente pelos grandes empresários, né, a questão desse comportamento, porque a inteligência tem a ver, né, com esse novo mindset, esse novo comportamento. Mas, Ken, primeiramente se apresente aí para a nossa audiência, diga aí suas habilidades, para que as pessoas possam saber aí as suas capacidades. Vamos lá. Olá, eu sou Kennedy Torres, sou psicólogo empresarial. Eu também atuo na área clínica, na área da psicologia escolar, onde eu dou também alguns suportes, algumas assessorias. E hoje né, é um grande prazer, uma grande satisfação ter esse convite. Né? Como o Irã falou, eu sou mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. E aí o estudo não para, a formação não para, a gente tem que estar sempre se atualizando, até porque o mundo ele exige exatamente isso, é um dos grandes elementos e com certeza a gente vai conversar um pouquinho daqui a alguns minutos, que faz parte da inteligência emocional, que é isso, né? Quanto eu estou investindo em mim para me aperfeiçoar cada vez mais. Mas aí tem o primeiro detalhe. O que é que eu preciso aperfeiçoar? E aí a gente já vai caminhando aí para a ideia de autoconhecimento. Doutor, eu queria até contextualizar um pouco, né, a importância desse tema da seguinte forma: nós estamos saindo ainda de uma pandemia que mexeu, né, com o psicológico e com a mente de muita gente, e principalmente os profissionais mais afetados foram os empreendedores, foram os empresários. Por quê? Porque de repente eles se viram, né, tendo que baixar as portas de suas empresas sem nenhuma perspectiva, né, se a empresa teria continuidade, se teria como vender, se teria como pagar os salários do empregado. Então, eles foram submetidos a uma carga muito grande de informações e energias negativas. E eu noto, né, que muitos empresários ainda estão, né, sofrendo as consequências dessa pandemia. Aí me diga uma coisa, como, né, e de que forma o seu trabalho voltado para a inteligência emocional pode estar ajudando, né, esses empresários que ainda sentem, né, pânico, terror, que ainda têm dificuldade ainda de acreditar, né, que o mundo voltou ao normal. Qual a importância e como, né, o seu trabalho pode ajudar essas pessoas? Acho que é interessante você trazer essa perspectiva, que aí a gente pode pensar em um elemento muito interessante, né, que é o estresse que você trouxe, que nós temos o nosso estresse do cotidiano, a nossa sobrecarga, né, o nosso limiar de lidar com as cargas emocionais que a gente vive, de acordo com várias demandas do dia a dia. E aí, pensando nessa perspectiva pós-pandemia, né, nessa transição ainda para um algo novo, que ainda está em redefinição, a gente pode pensar o quê? Num estresse traumático, que foi essa quebra de padrão que os empresários, que os empreendedores, eles já tinham um determinado controle sobre a situação, já tinham os projetos deles bem encaminhados ali, muito bem desenhados, e aí de repente é como se pegasse e tivesse que rasgar tudo, porque aquilo passou a não fazer mais sentido como fazia antes. E aí a gente tem os efeitos desse estresse traumático desse período, que tem os resquícios pós-traumáticos aí. E aí, como é que a gente lida com isso? E aí, para você ver como é interessante, todo o nosso funcionamento, ele tem a base emocional. Não se funciona sem o emocional. E o emocional é que determina qualquer resultado na vida das pessoas.
E é muito interessante isso. Para facilitar e exemplificar essa colocação que você traz, a gente fez essa semana no meu canal no Instagram uma pequena enquete, onde o objetivo era exatamente o quê? Compreender, né, quais eram as competências que as pessoas entendiam que o líder empreendedor precisava ter. E aí nós colocamos 4 opções ali, certo? Que foram a comunicação e a empatia, a firmeza e o comando, flexibilidade e resiliência e inteligência emocional e criatividade. Para a gente poder mais ou menos medir de que maneira as pessoas conseguem perceber que esses elementos eles são necessários de estar integrados e funcionando dentro dessa perspectiva emocional e dentro dessa perspectiva funcional da vida. E qual foi o resultado final disso, né? 60% das pessoas, aliás, vamos começar invertido. Ninguém, né, nenhum dos internautas que foram lá responder à enquete, eles entenderam que flexibilidade e resiliência eram necessários. Em seguida veio o quê? Firmeza e comando. 10% perceberam que esse elemento é importante. Depois, comunicação e empatia, que foi votado por 30% das pessoas que participaram. E por último, inteligência emocional e criatividade, Elenilton. 60% das pessoas que responderam essa enquete, elas gritaram, de certa forma, fizeram um pedido de socorro, deram esse feedback positivo para a gente poder pensar exatamente isso. Como está a inteligência emocional das pessoas dentro de um mundo que está se reinventando e que exige uma potencialização da criatividade. Diga-se de passagem, né? A evolução das mídias sociais, a evolução da inteligência artificial, que vem também impactando e fazendo com que, olha, o barco vai mudar novamente de posição. Então, peraí, nós estamos preparados, individual e coletivamente, para poder dar conta dessa demanda, dessas novas exigências, desse novo processo de adaptação. Eu acho que isso, acredito que complementa um pouco do que você tinha Doutor, perguntado. doutor, vamos tentar trazer para uma realidade mais prática essas informações. Vamos lá. Eu sou um empresário, passei uma crise enorme na pandemia, ainda não consegui recuperar a minha empresa, mas eu sei que a minha empresa, os números mostram que ela pode crescer, que ela pode se recuperar, mas eu não consigo, eu não tenho força, não tenho ânimo, não, eu fico temeroso com tudo, que vai ter uma reforma tributária agora, vai ter tudo. Como que a inteligência emocional, né, no primeiro momento já pode, tipo assim, o empresário sente com a cabeça no buraco, igual, não tem medo de botar para fora e ver a realidade, não sabe que realidade é. Ou seja, perdeu até o senso da realidade. Como que a inteligência emocional, né, de forma prática, assim, pode auxiliar essas pessoas? Perfeito, a tua pergunta. Então a gente vai mergulhando um pouco dentro das dimensões, né, tanto teóricas como práticas da inteligência emocional. O primeiro elemento é esse empresário, esse empreendedor, ele tem consciência dessa condição dele. Porque aí a gente precisa primeiro ter essa tomada de consciência. E essa tomada de consciência ela passa pelo quê? Autoconhecimento. Esse empreendedor, ele sabe, ele consegue identificar essas sensações, ele consegue perceber de fato o que o está incomodando, o que está tirando o sono dele. Porque a partir do momento que ele olha para ele, fica muito mais fácil de começar a perceber. Mas não quer dizer que só olhar vai garantir que ele perceba. Então ele vai precisar de quê? De um apoio externo, Ó, né? vamos avançar mais rápido. O camarada aí já sabe, cara, eu preciso de ajuda, Perfeito. preciso de ajuda.
E aí, Ken, me ajude. Perfeito, então vamos lá. Então vamos colocar no papel aqui, de forma prática e objetiva, qual é a dor dele. O que está doendo? Cara, eu tenho um medo até de sair de casa, eu tô com pânico, eu acho que meus colaboradores não estão me roubando, eu acho que o governo está me roubando, eu acho que não vai dar certo mais. Nossa, o primeiro ponto é terapia. Né? O primeiro ponto é terapia porque precisa se fortalecer emocionalmente para ter condições de fazer o quê? De voltar para um eixo de tomada de decisão da própria vida. Mas, Kennedy, eu vejo muito, noto, uma aflição dos empreendedores com essas mudanças que o governo está promovendo, reforma tributária, eles ficam na incerteza se o custo da atividade vai aumentar, os empresários também têm medo dessa questão se vai poder conseguir pagar os funcionários, porque tudo isso é restício ainda que ficou impregnado na mente devido à pandemia. Como é que a inteligência emocional pode trabalhar, né, no empreendedor para que ele se liberte, né, dessas amarras, que tá como se fosse amarras, né, de um passado que para eles ainda não saiu. Então, o primeiro passo é nós identificarmos, cercarmos aí essas crenças para que elas possam ser dissolvidas, destituídas. Porque nós sabemos, né, e as próprias neurociências também trazem muito conhecimento, muita bagagem recente aí das recentes pesquisas, que diz o seguinte: pensamentos, eles vão gerar emoções. Emoções, elas levam a sentimentos. Sentimentos e emoções vão fazer o quê? Potencializar os comportamentos e esses comportamentos vão trazer resultados. Então, assim, não importa o que seja feito, tudo é um resultado. E aí é uma mudança de crença que precisa ser alterada. Na medida que eu começo a entender que a minha dor, que a minha aflição, que o meu sofrimento, ele é culpa do outro, ou existem elementos, entes, entidades externas que de alguma maneira estão interferindo na minha vida e me causando isso, eu preciso, e aí já tem uma informação muito importante, né? A autoestima dessa pessoa, ela está abalada. E a gente precisa cuidar de restaurar e fortalecer essa autoestima. E um dos elementos que a gente vai poder trabalhar através de uma intervenção mais clara, mais objetiva, é o quê? Fortalecer a consciência da autorresponsabilidade. Até que ponto é responsabilidade minha? Até que ponto é responsabilidade do governo? Até que ponto é responsabilidade de outros elementos que estão presentes? E aí a gente consegue organizar isso de forma mais prática, mais objetiva, traçar quais são as melhores estratégias de acordo com a necessidade desse empreendedor, porque a gente tem que levar em consideração a particularidade dele. E aí nós conseguimos, sob medida, né, traçar um plano estratégico para mudar esse momento da vida que ele está vivendo, essa crise, esses resquícios aí desse trauma pós-pandemia, a gente consegue mudar também a partir dessa referência. E aí, inclusive, né, aproveitando, tem uma estruturação que nós fizemos, uma metodologia que foi desenvolvida e a gente tem aplicado, já aplicou em várias situações, onde a gente faz uma imersão emocional que vai fazer o quê? Vai alterar essas crenças dessa pessoa e aí gradativamente a gente vai fazendo o quê? Mudança de crença, aplicação prática, reajuste, aplicação prática e aí consequentemente com o acompanhamento o resultado é efetivo. Doutor, eu sempre, quando eu converso com os empresários, né, e esses que estão nesse perfil e que você acabou de traçar aí meio que um mapa, um caminho que eles podem, né, sair dessa condição, eu sempre digo para eles o seguinte: cara, me diz uma coisa, tu trabalha com o quê? Não, trabalho com isso, eu vendo isso, minha empresa começa isso. Me diz alguma coisa, tu conhece algum empresário do teu ramo que está ganhando muito dinheiro hoje, que faz a mesma coisa que tu faz? Ah, eu conheço fulano de tal e vende muito, tem muita network, conhece muita gente, é bem sucedido. Aí
Sim, então a culpa não é do governo, Uhum. né? Porque se fosse para o governo, estava todo mundo ruim. Então, muitas vezes, né, o que nos prende e o que prende muitos empresários é o que você acabou de dizer, as crenças e aqueles pensamentos que geram aquelas emoções neles no dia todo. Aí eu te fazer uma pergunta. Dentro dessas ferramentas, o ambiente, né? Tem que ser trabalhado também, o ambiente empresarial, o ambiente de relações familiares, de relações com amigos, de relações. Isso influencia alguma coisa na vida das pessoas, dos empreendedores, e de uma maneira Vou geral? usar uma metáfora bem simples, né? Você pode imaginar comigo um buraco. Vou pegar um poço, aqueles poços antigos, aqueles poços grandes, profundo. E aí o que que acontece? A pessoa cai lá dentro. Só que olha para cima, ela só vê o quê? A escuridão e no máximo tem um reflexo assim de luz dependendo do momento do dia. E lá dentro do buraco, o que que acontece? A pessoa só enxerga a escuridão do buraco. Às vezes é necessário a humildade de repente dar um grito, socorro, socorro, de pedir ajuda, para que alguém possa ouvir e também possa estender a mão. Não dá para fazer determinadas coisas sozinho, não dá para sair do buraco sozinho. A gente precisa de quê? A gente precisa mapear a qualidade das relações. E isso também faz parte da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional ela traz um ponto que é o das habilidades pessoais. Com quem eu vivo? Com quem eu convivo? Qual é a energia das relações desse ambiente? Então, isso é determinante. E aí, por exemplo, a gente pode pensar nisso, é um termo que eu acho muito interessante, tem sido muito utilizado, que é o de ecossistema. Nós fazemos parte de um ecossistema. A forma como nós funcionamos interfere no ecossistema, o ecossistema também interfere na gente. O que que é isso? Vamos pegar o exemplo da família. Como é que eu estou me relacionando com a minha esposa? Como é que a minha esposa está se relacionando comigo? Essa conexão, essa qualidade dessa comunicação, a saúde dessa comunicação, ela já é um indicador de que algo precisa mudar. E aí, peraí, então eu tenho que separar da família, eu tenho que mudar as pessoas? Não, porque nós não temos poder para mudar as pessoas. A gente pode usar ferramentas, a gente pode persuadir, a gente pode convencer e pode fazer alguma coisa para que naquele momento aquela pessoa mude a forma de se comportar. Mas será que a opinião dela mudou? Não. Então, no próximo momento, o conflito vai voltar de novo. Então, a gente precisa, na realidade, do quê? Entender que o desenvolvimento, a evolução, ela parte por esse alto investimento em inteligência emocional. Quanto mais emocionalmente inteligente eu for, mais socialmente inteligente eu serei, mais financeiramente inteligente eu serei, mais juridicamente eu serei, né? E aí vai. E aí a gente consegue ampliar para vários outros campos de inteligências. Doutor, quero agradecer nesse conteúdo, realmente ele é fantástico. Porque assim, se a gente parar para pensar, né, até sempre diz aí uma frase que tudo é mental, tudo está na nossa mente. E nós também somos responsáveis pelo que a gente pensa, Com certeza. né? E o ambiente, como você acabou de falar, influencia naquilo que a gente pensa, influencia nas nossas emoções. Então, você que é empresário, né, e queira, de repente, fazer uma consulta, né, Um sem bate-papo compromisso, um mesmo, é uma bate-papo, conversa informal, até para entender um pouco da sua necessidade, da dinâmica em que a vida se encontra. A gente está aqui de coração aberto para ajudar a abrir mais um coração. e muitas vezes é só uma mudança, né, de hábito, né? Sim, Muitas sim. vezes, todos os problemas que você tem são ocasionados por, de repente, um hábito. E através do autoconhecimento, né, do estudo das crenças que a gente tem lá embutido, desse aconselhamento profissional, a gente percebe que às vezes não é tão difícil. Não é tão difícil. Então, você que é empresário, né, que quer aumentar a produtividade sua e dos seus colaboradores da sua empresa, entre em contato com o doutor.
Entre em contato com a gente aqui também da Evicom, que a gente trabalha a parte contábil, e tenha certeza que o sucesso, né, do seu empreendimento só depende de você empresário. Isso. Dê o primeiro passo, né? E o primeiro passo é, você quer melhorar a tua equipe? Então, assim, a gente pode trabalhar a melhoria, a qualidade dessa auto performance, mas tudo primeiro passa por a melhoria da qualidade das pessoas. Então, melhorando a gente vai conseguir ampliar o resultado assim exponencialmente. Não tenho nem dúvida disso. Então, queria agradecer mais uma vez, mas dizer que você já veio aqui algumas vezes, vai voltar, né, várias vezes, porque é um assunto de uma complexidade muito grande, mas que ajuda, né, muitas pessoas, né, essa questão da inteligência emocional. Fala aí das suas redes sociais, peça que o pessoal está ali acompanhando, né? Tenho certeza que Perfeito. alguém gostou aí dos conteúdos, quer saber mais, onde é que a pessoa tem mais conteúdos aí. A gente está profissionalizando um canal no Instagram, que é Kennedy Torres Psi, né, Kennedy Torres Psi, e lá a gente já começou a preparar alguns materiais, né, que vão ajudar a desenvolver a inteligência emocional, a liderança, melhorar a qualidade das relações, né? Foco na produtividade e nos resultados. Inclusive, a gente tem várias pílulas de desenvolvimento que podem ser aplicadas, né, desenvolvidas e aplicadas de forma muito estratégica e muito rápida para que o resultado ele possa ser acelerado. Então, show, doutor. Muito obrigado e até a próxima.